Shabbat Shalom. Hoje nós vamos tratar da Parashá Hukat, que está no Sefer Bamidbar, no livro de Números, capítulo 19.1 ao capítulo 22, verso 1. E a Parashá se inicia nos dois primeiros versos do capítulo 19, que assim dispõe: Vai daber Yehué el Moshe ve'el Aharon lemor. Zot Hukat HaTorah asher tzivah Yahweh lemor daber el bnei Israel veikhu elecha faraduma temimah asher en barmun asher lo ala alecha ol. Tradução: E disse o Eterno a Moshe e a Aharon, dizendo: Este é o regulamento, o estatuto da Torá que o Eterno ordenou, dizendo: Fale aos filhos de Israel que o tragam uma vaca vermelha perfeita e sem defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Então, esta Parashá, ela se inicia com o Eterno dando uma ordem a Moshe e a Aharon, a Moisés e a Arão, para que eles falassem aos filhos de Israel que o trouxessem uma vaca vermelha, perfeita, sem defeito e que nunca tivesse sido colocado jugo sobre ela. E nós vamos tratar deste caso da vaca vermelha, que possui uma profunda lição subliminar. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Zohar, que o Zohar, ao analisar esta Parashá, o Zohar, ele revela um mistério sobre esta Parashá ao comentar a cláusula Hukat HaTorah, ou seja, o regulamento ou o estatuto da Torá. Perguntam os rabinos no Zohar: quem é a Torá? E nesta porção, ao comentar o capítulo 19, verso 1, o Zohar diz que a Torá é Zeir Anpin. Então, esta Parashá fala sobre a Torá, e os rabinos perguntam: quem é a Torá? E o Zohar define que a Torá é Zeir Anpin. E o que é Zeir Anpin? Na verdade, quem é Zeir Anpin? Zeir Anpin significa a face pequena do Eterno, que para o Zohar é sinônimo de o filho de Iá, o filho do Eterno, que é o próprio Eterno. Então, resumindo, o Zohar diz que a Torá é Zeir Anpin. E Zeir Anpin significa a face pequena do Eterno, que é o Filho do Eterno e que é também o próprio Eterno. Para o Zohar, Zeir Anpin, o Filho do Eterno, é uma emanação do próprio Eterno. E diz ainda o Zohar que Zeir Anpin, a face pequena ou o filho é o Eterno. Abrem-se aspas. O Santo, que é o Eterno, o Santo, bendito seja, é Zeir Anpin. Então, de acordo com o judaísmo, a expressão o Filho do Eterno não se refere a uma outra pessoa, mas sim ao próprio Eterno. O raciocínio pagão, acostumado com a mitologia grega, tende a pensar incorretamente que a expressão filho de Elohim se refere a um outro ser. Tal como na mitologia existia o Deus Pai e vários deuses filhos. Porém, o judaísmo sempre ensinou que o Eterno é um. E o Filho do Eterno
é uma emanação do próprio Eterno. O Zohar fala isto claramente. Logo, quando Yeshua HaMashiach é chamado de o Filho de Elohim, nós sabemos que este título se refere a uma emanação de Elohim. Para não haver dúvidas, eu vou repetir o que está escrito no Zohar ao comentar esta paraxá. O Zohar diz: o Santo, que é o Eterno, bendito seja, ele é Zeir Anpin. Então, Zeir Anpin é a face pequena do Eterno, que também é chamada pelo Zohar de o Filho do Eterno, e o Filho do Eterno é o Eterno. E é interessante ainda que o Zohar diz que Zeir Anpin, a face pequena do Eterno, que é o Filho do Eterno, que Zeir Anpin é a Torá. O Filho do Eterno é a Torá. E nós sabemos que a Torá é a palavra do Eterno. Logo, a Torá é igual à palavra. E é neste sentido que Yohanan, João, ele escreveu: no princípio era a palavra, ou seja, a Torá, porque a palavra é a Torá. Então, no princípio era a palavra, a Torá. E a palavra, a Torá, estava com Elohim. E a palavra, a Torá, era Elohim. Então, percebam a profundidade. Yohanan, João, ele utilizou o mesmo raciocínio do Zohar. Para o Zohar, a Torá é a palavra do Eterno. Repetindo, para o Zohar, a Torá é a palavra do Eterno. Para Yohanan, João, a Torá também é a palavra do Eterno. Para o Zohar, a Torá é Zeir Anpin, a face pequena, ou o Filho do Eterno. E Yohanan disse a mesma coisa, com outras palavras. Yohanan disse que a palavra, a Torá, é Yeshua, o Filho de Elohim. E mais, o Zohar disse que Zeir Anpin, o Filho, é o Eterno. E Yohanan, João, disse que Yeshua, ele é Elohim. No princípio era a palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim. Então, e o verso 14 do capítulo 1 de Yohanan, João, fala que essa palavra é Yeshua. Então, para Yohanan, para João, Yeshua, o Filho de Elohim, ele é Elohim. A palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim. Então, Yeshua é Elohim, Yeshua é o Eterno. Por quê? Porque Yeshua é a palavra do Eterno. E o Zohar também diz isso. O Zohar diz que a palavra do Eterno é o próprio Eterno. Então, isto tudo é muito interessante. Bem, vamos analisar agora o nome da paraxá. A paraxá tem o nome de Rukat, que vem da palavra Ruká. Ruká significa um regulamento, um decreto da Torá sem aparente explicação racional. As mitzvot, os mandamentos da Torá, eles se dividem em 3 categorias. A primeira categoria são os mishpatim, que geralmente são traduzidos como juízos. Mishpatim, eles são mandamentos de cunho ético-moral. São mandamentos que têm por finalidade fixar os valores mais importantes da Torá, razão pela qual eles são dotados de altíssima carga axiológica. Então, os mandamentos da Torá, eles são divididos em 3 categorias. A primeira categoria, nós temos os mishpatim, que são mandamentos
de cunho ético-moral, que traduzem os valores mais importantes da Torá. Por exemplo, não roubar, não assassinar, não adulterar, não ser idólatra, amar o próximo, ajudar os órfãos, as viúvas, etc. Todos estes mandamentos que eu citei, estas mitzvot, são de cunho ético e moral. Não matar, não roubar, não ser idólatra, amar o próximo, ajudar o pobre. Então, nós temos nesta primeira categoria esses mishpatim, que são mandamentos de cunho ético e moral. A segunda categoria dos mandamentos são a palavra é feminina, são as ediot, ou edut, que são mandamentos que têm por finalidade precípua testemunhar a fé no Eterno. Eles são traduzidos geralmente como testemunhos. Então, ediot ou edut são testemunhos, são mandamentos cujo objetivo se refere a testemunhar a fé no Eterno. Por exemplo, usar tzitzit e participar das festas bíblicas. Quando você participa de qualquer festa bíblica, vejam, participar de uma festa bíblica, isso não é mandamento de cunho moral. Não é, mas é mandamento. Por quê? Porque quando você participa de uma festa bíblica, você está testemunhando a sua fé, a sua emuná no Eterno. Quando você guarda o Shabat em si não tem nenhum conteúdo ético-moral, como não matar, não roubar, amar o próximo. Porém, a guarda do Shabat, ele é um testemunho, porque você está testemunhando para a sociedade a sua fé no Eterno. Você está testemunhando que o Eterno, ele santificou o Shabat, determinou-o como mandamento, e você está cumprindo, porque você testemunha a tua fé no Eterno. Tzitzit também é a mesma coisa. Tzitzit não representam nada no campo ético-moral, porém eles servem para nos lembrar dos mandamentos do Eterno. E quando nós o usamos, nós estamos testemunhando a nossa fé, a nossa emuná no Eterno. Então, estes testemunhos, estes ediot, eles não possuem diretamente uma finalidade moral, mas eles existem para servir de testemunhos ao Eterno. E na terceira categoria, nós temos os rukim, que são os regulamentos. E rukim é a mesma palavra de rukat, que é o nome desta paraxá. O mesmo nome desta paraxá. Rukim, eles são mandamentos sem aparente explicação racional. São mandamentos em que aparentemente não há uma lógica nenhuma. Por exemplo, não comer porco, a proibição de comer porco, a proibição de comer camarão, os animais proibidos, aparentemente não tem nenhuma explicação. Por que você não pode comer o porco? Aí você pode até arrumar explicações, porque o porco faz mal. Mas aí um rapaz um dia desse me falou, mas meu pai, ele sabe fazer um porco limpinho, ele pega um porco, limpa, ele mata, ele assa de uma forma que aquilo não faz mal à saúde. Ora, o Eterno proibiu comer porco. Ainda que o porco não venha fazer mal nenhum, você não pode comer. Aí a pessoa me pergunta, mas qual a explicação? Ora, eu tenho explicações, até racionais, mas ainda que eu não tivesse explicações, isto é um tipo de mandamento em que não há uma aparente explicação racional. Você não precisa. O Eterno disse, não coma porco, e ele não explicou o porquê. Não coma e ponto final. Repito, eu já no passado expliquei todas as regras alimentares. Nós estudamos as regras alimentares e por trás disso existem algumas explicações. Mas ainda que não existissem explicações, você não pode comer porco pelo simples fato de o Eterno ter falado não coma. Então, esses rukim são regulamentos em que aparentemente não há uma lógica.
apesar de poder haver uma lógica subliminar. E nesses Rukim, muitas vezes as razões elas não são percebidas, e mesmo assim nós temos o dever de cumprir estes mandamentos. Essa paraxá fala sobre o mandamento da vaca vermelha, que nós vamos estudar daqui a pouco, e aparentemente é algo sem sentido nenhum. Nós vamos estudar a vaca vermelha, aparentemente não tem lógica nenhuma. Agora eu pergunto, quem disse que precisamos de uma explicação racional para tudo? Quem disse que para tudo nós temos que racionalizar? Nós vivemos em uma sociedade que ela é tão racionalista que nós temos a tendência a querer achar a lógica para tudo. Porém, há muitas questões que transcendem a lógica. Eu já vi muitas pessoas discutindo: como que foi possível o Mar Vermelho se abrir? Aí algumas pessoas falam que a maré ela abaixou e Moshe sabia que a maré ia abaixar e daí ele atravessou. Ora, eu creio no sobrenatural do Eterno. Eu creio que não foi maré coisa nenhuma. Eu creio que o Eterno abriu o Mar Vermelho, o nosso povo passou, os egípcios vieram e o Mar Vermelho se fechou. Aí os ateus já me perguntaram: mas como isso é possível? Ora, eu não tenho que explicar como é possível, porque isso é milagre. O milagre, ele transcende a razão. Gente, nós vivemos em uma sociedade que foi muito influenciada pela filosofia grega, que busca achar os porquês de todas as coisas. Ora, há assuntos que são inexplicáveis, justamente por serem metafísicos, sobrenaturais. O homem contemporâneo, ele pensa que tudo pode ser compreendido perfeitamente com o seu próprio intelecto. Porém, nós temos que reconhecer a limitação de nossa mente ante a infinitude do Criador de todas as coisas. O comentarista Rashi ensina que quando o Eterno decreta uma mitzvah, um mandamento, o homem não tem o direito de se isentar em cumpri-la, ainda que você não saiba a razão do mandamento. Explica Rashi, abrem-se aspas, por que Satanás e as nações do mundo causam aflição ao povo judeu, dizendo: que mandamento é este? Qual é o seu propósito? Assim, a Torá usa o termo ruká, que é um comando suprarracional. É como se Elohim dissesse: este é o meu decreto. Vocês não têm permissão para ponderar sobre ele. Fecham-se aspas. Então Rashi ele está explicando o seguinte, que quando o Eterno ele decreta alguma coisa e ele dá algo como mandamento, ninguém tem o direito de questionar. E Rashi diz que Satanás, ele fica tentando o ser humano a racionalizar. O Eterno dá um mandamento e Satanás bota na tua cabeça o seguinte: por que eu devo cumprir este mandamento? Será que este mandamento é bom? Será que este mandamento tem algum propósito? Segundo Rashi, Satanás, ele quer te colocar uma dúvida para você não cumpri-lo. E Rashi explica: se o Eterno te deu um mandamento, cumpra, ainda que você não compreenda a totalidade do mandamento. E daí nós extraímos uma profunda lição, qual seja: devemos obedecer ao Eterno sem questionar as suas ordens. Então vamos agora estudar o mandamento da vaca vermelha, que é considerado pelos rabinos como uma ruká, ou seja, uma regra da Torá sem explicação lógica. No capítulo 19, versos 1 a 10,
fala-se sobre o caso da vaca vermelha. O Eterno ordenou que se pegasse uma vaca vermelha perfeita, sem defeito, em que nunca tivesse sido colocado jugo. E o Cohen Elazar, o sacerdote, ele levaria esta vaca para fora do acampamento e a executaria. Depois ele pegaria o sangue da vaca e aspergiria com os dedos 7 vezes em direção ao acampamento de Israel. Então, a novilha, a vaca vermelha, era totalmente queimada. E o Cohen, o sacerdote que executava a vaca, deveria lavar a si mesmo e as suas roupas em água. Ou seja, ele deveria fazer uma imersão ritual nas águas. E mesmo assim, ele continuava impuro até a tarde. E somente então ele poderia entrar no acampamento. E um homem que estivesse puro deveria recolher as cinzas da vaca, e uma parte era guardada e a outra era misturada em água. E diz a Torá que esta mistura da água com as cinzas da vaca queimada, isto está em hebraico nidahatat hu, ou seja, isto seria para expelir, para lançar fora o pecado. Então vejam, a vaca era morta, ela era totalmente queimada, as cinzas da vaca eram misturadas com água, e isso seria para expelir, para lançar fora o pecado. E ensinam os rabinos que este abate da vaca vermelha lembra os sacrifícios expiatórios, porque a vaca lançava fora os pecados, não é? Esse procedimento que eu falei. Então os rabinos dizem que esse procedimento ele se assemelha aos sacrifícios expiatórios, porém ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque a vaca vermelha não era oferecida no Hamizber, no altar. Essa vaca não era sacrificada no altar em que os sacrifícios eram feitos, mas sim o Eterno ordenou que essa vaca fosse sacrificada, fosse imolada fora do acampamento. Então vejam, todos os sacrifícios de animais eram feitos no Hamizber, no altar, no Mishkan, no tabernáculo, e posteriormente no Beit HaMikdash, no templo. Os sacrifícios, todo mundo sabe, os sacrifícios eram feitos no tabernáculo e posteriormente, quando construiu-se o templo, os sacrifícios eram feitos no templo. Mas essa vaca não era sacrificada no templo, era sacrificada fora, era sacrificada no acampamento. Então percebam, a vaca vermelha é uma oferenda e se destina a purificar o povo do pecado. Mas ela foge totalmente à sistemática dos sacrifícios, já que ela era abatida fora do acampamento do povo e posteriormente fora do Beit HaMikdash, fora do templo. E qual a razão disso? Ora, os rabinos eles não sabem a razão disso. Explica Rashi que o caso da vaca vermelha é único dentre todos os mandamentos supra-racionais. Explica Rashi que o mandamento da vaca é um caso incompreensível. Não obstante, nós, Netzarim, nós nazarenos, nós sabemos que o Eterno não dá ordens à toa e que todo o abate de animal com fins de expiação do pecado aponta para Yeshua. Então, o caso da vaca vermelha possui estreita conexão com o sacrifício de Yeshua. Vejam, a vaca vermelha era uma espécie raríssima, era uma vaca vermelha mesmo. Então, isso tem fotos.
A vaca vermelha era uma espécie raríssima. Tanto é que Maimônides explica que em toda a história de Israel foram sacrificadas apenas 9 vacas. Por quê? Porque ela é uma espécie única na face da terra e é muito preciosa. Só acharam 9 vacas para sacrificá-las. Então vejam, a vaca vermelha é uma espécie rara, uma espécie única e preciosa. Da mesma forma, Yeshua também é único e o seu sangue é totalmente, extremamente precioso. Ensinou Quefá, Pedro, que nós fomos resgatados pelo precioso sangue do Mashiach. Isso está em Quefá Aleph, 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Então, eu estou fazendo uma comparação. A vaca vermelha é uma espécie rara, única na face da terra. Da mesma forma, Yeshua é único. O sangue da vaca, a vaca era queimada porque ela era preciosa. O sangue de Yeshua é precioso, pois nós fomos resgatados por meio desse sangue. E mais, a vaca vermelha tinha que ser perfeita e sem defeito. Da mesma forma, Yeshua é perfeito, Yeshua é sem defeito, Yeshua nunca pecou. Ivrim, Hebreus, capítulo 4, verso 15. Outra semelhança. A vaca era sacrificada fora do acampamento. Yeshua, ele foi sacrificado fora dos muros de Jerusalém. Nós sabemos que Yeshua não foi sacrificado dentro dos muros. Ele foi sacrificado fora, tal como a vaca era sacrificada também fora do acampamento. E outra coisa, nesse capítulo, verso 10, diz que o estatuto da vaca vermelha seria para os filhos de Israel, verso 10, e também para os estrangeiros. Então, esse poder expiatório da vaca vermelha, do sacrifício, era tanto para Israel quanto para os estrangeiros. Da mesma forma, o sacrifício de Yeshua tem o poder de expiar os pecados de todos os seres humanos que nele creem, que creem em Yeshua. Yohanan, João 3,16. Todo que crê em Yeshua, não é, é feito filho de Elohim. Então, tal como a vaca expiava pecados tanto de Israel quanto de estrangeiros, o sacrifício de Yeshua é por toda a humanidade, por todo aquele que nele crê. Outra coisa, a expiação da vaca a expiação pela vaca, né? A vaca era um instrumento, essa expiação fazia o impuro tornar-se puro, já que os pecados eram expiados, quem estava impuro se tornava puro. Da mesma forma, Yeshua veio para nos purificar, para tirar os nossos pecados. Yeshua veio para resgatar os pecadores. E uma outra comparação que eu quero fazer é a seguinte. A tradição judaica, vejam, isto não está escrito na Torá, mas toda a tradição judaica afirma que a vaca era sacrificada e queimada no Monte das Oliveiras. Vejam, não está na Torá, mas a tradição diz que a vaca era queimada e sacrificada no Monte das Oliveiras. E isto é profundo. Por quê? Porque a tradição está apontando expressamente para Yeshua. Por quê? Porque Yeshua ascendeu aos céus. Nós sabemos que Yeshua morreu, ressuscitou no 3º dia. Depois ele ficou com os homens 40 dias e depois ele ascendeu aos céus. E ele ascendeu aos céus aonde? No Monte das Oliveiras. Isso está em Atos capítulo 1, especialmente no verso 12. Então vejam, a vaca era queimada e sacrificada e queimada no Monte das Oliveiras para fazer a expiação. E no Monte das Oliveiras é o lugar em que Yeshua ascendeu aos céus.
E mais, Yeshua ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras, e quando Yeshua voltar para reinar aqui na terra, ele voltará pisando aonde? No mesmíssimo lugar, Yeshua voltará pisando no Monte das Oliveiras. Isso está em Guiliana, Apocalipse, capítulo 14, verso 1, e também em Zechariah, Zacarias, capítulo 14, verso 4. Zechariah, Zacarias fala que ele vem pisando no Monte Sion, Monte Sião, mas nós sabemos que o Monte das Oliveiras está no Monte Sion. Então, está falando do mesmo lugar. E Apocalipse 14:1 fala expressamente no Monte das Oliveiras. Então, isso é muito profundo, gente. A tradição judaica fala da vaca sendo sacrificada e queimada no Monte das Oliveiras, que é o mesmo lugar em que Yeshua ascendeu aos céus e é o mesmo lugar em que Yeshua voltará. Outra coisa, de acordo com Maimônides, somente 9 vacas vermelhas foram sacrificadas desde a época de Moisés, até a destruição do segundo templo, no ano 70 depois de Yeshua. Explica Maimônides que a primeira vaca vermelha foi abatida na época de Moshe. A segunda vaca foi abatida por Esdras. E houve mais 7 vacas abatidas desde Esdras até a destruição do templo. E diz Maimônides que a 10ª vaca será preparada pelo Mashiach. Então Maimônides diz que foram abatidas 10 vacas e a 10ª vaca será preparada pelo Mashiach. Mas eu discordo de Maimônides. Por quê? Porque o Mashiach, que é Yeshua, ele não precisará abater uma nova vaca vermelha, pois o sacrifício de Yeshua é perfeito. Então, eu creio com toda a minha certeza que Yeshua cumpriu em seu corpo a função que foi atribuída anteriormente à vaca vermelha, qual seja a purificação do pecado. O que a vaca vermelha fazia, Yeshua fez com o seu próprio corpo, porque o seu sacrifício é perfeito. E a Parashá continua e ela narra sobre a morte de Miriam. Miriam, que é irmã de Moisés, de Moshe, e ela era uma profetisa. Isto destaca o valor fundamental da mulher. Por mais a Torá ela quis narrar a morte de Miriam, por quê? Ela morreu, a Torá podia não falar nada, mas a Torá fez questão de mencionar que ela morreu para honrá-la, para dar valor a esta grande profetisa que foi Miriam, irmã de Moshe. Então a Torá narrou isso para honrá-la, para dar valor, para destacar o valor fundamental da mulher. Não só dela, mas de todas as mulheres. Por mais que o homem seja o líder da família, a mulher possui grande importância aos olhos do Eterno. Tanto é que Miriam era profetisa, ela recebia profundas revelações do Eterno. Já que as mulheres são mais sensíveis do que os homens, eu particularmente creio que muitas mulheres elas desenvolvem uma grande sensibilidade para ouvir a voz do Eterno. E por isso que muitas mulheres realmente têm, e eu conheço algumas, realmente têm o dom de profecia. Não o dom falso, não a falsificação que muitas vezes existe por aí, mas um dom verdadeiro. Bom lembrar que o Eterno equiparou Miriam aos irmãos Moshe e Aharon. Todo mundo sempre fala de Moshe, de Moisés, mas o Eterno equiparou Miriam tanto a Moshe quanto a Aharon.
em Mirá, em Miqueias 6,4, está escrito: pois te fiz sair da terra do Egito, e te redimi da casa da servidão. Enviei diante de ti a Moshe, a Aharon e a Miriam. Então vejam, Miriam é colocada lado a lado dos irmãos como responsável por libertar o nosso povo de Israel da escravidão no Egito. Então o Eterno disse que ela também foi responsável, junto com Moshe, junto com Aharon. O Eterno equiparou-a para demonstrar o valor feminino, o valor da mulher. E neste quadro nós vemos que os irmãos Moshe e Aharon e a irmã Miriam, todos eles são tratados da mesma forma. E daí nós aprendemos que o grande homem precisa contar com o apoio feminino. As mulheres sempre terão um papel fundamental em qualquer congregação. Nós lemos nos Ketuvim Netzarim, nos escritos nazarenos, conhecidos como Novo Testamento, que muitas mulheres seguiram a Yeshua. E em Atos, nós lemos que havia muitas mulheres profetisas. Apesar de o homem ser o líder, ele tem que saber ouvir a mulher. Kefá Pedro, em 1 Pedro 3,7, ele também disse o seguinte: e vós, homens, da mesma forma, convivam com suas esposas com conhecimento e mantenham-nas com honra, como vasos frágeis, porque elas também herdarão a vida eterna com vocês, para que vocês não tropecem em suas orações. Este texto eu traduzi da Peshitta em aramaico. Então, está escrito que o homem deve tratar bem a mulher como um vaso frágil para não tropeçar em suas orações. Ou seja, o homem que não honra a sua esposa irá tropeçar em suas orações, ou seja, não conseguirá relacionar-se adequadamente com o Eterno. Se o homem não ama a esposa a quem vê, como ele amará o Eterno a quem ele não vê? Então, você, marido, honre, valorize a sua esposa. Retornando a Paraxá, surgiu uma nova murmuração do povo contra Moshe e Aharon pela falta de água no deserto. E Moshe e Aharon prostraram-se com o rosto em terra e lhes apareceu a glória do Eterno. Então o povo novamente murmura pela falta de água. Moshe e Aharon, eles vão e eles oram ao Eterno e aparece para eles a glória do Eterno. E disto nós aprendemos uma profunda lição. Os Rechaim, os ímpios, eles reclamam de tudo. Quando aparece uma dificuldade, eles entram em desespero e não confiam no Eterno. Eles acham que nada vai dar certo. Por outro lado, os tzadikim, os justos, eles oram e oram. Moshe e Aharon, eles prostraram-se com o rosto em terra e lhes apareceu a glória do Eterno. A glória apareceu quando? Quando eles oraram. Então, quer ver a glória do Eterno sobre a sua vida? Comece a orar. E a orar muito. A oração é o momento em que nós nos encontramos com o Eterno. É um encontro com o Eterno. Quem ora muito, encontra-se muito com o Eterno. Quem ora pouco, pouco se encontra com o Eterno. E quem não ora nunca, nunca se encontra com o Eterno. E é por isso que a prática da oração é algo fundamental no judaísmo. Inclusive, existe a importante tradição de orar 3 vezes ao dia. Eu sei que para muitas pessoas é difícil
separar 3 momentos ao dia. Mas, de qualquer forma, nós devemos tentar. Às vezes você trabalha à tarde e não será possível para você parar durante a tarde para orar. Né? Às vezes o teu emprego não tem uma sala, não te permite isso. Eu entendo essa dificuldade. Eu sei que isto acontece. Porém, isto não nos impede de tentar. E se não for possível, qualquer pessoa pode elevar os seus pensamentos ao Eterno. Se em algum momento no teu trabalho você não pode orar, pelo menos você pode elevar os seus pensamentos a Elohim e entrar em contato, em sintonia com ele. Então, o povo começou a reclamar pela falta de água, Moshe e Aharon oraram, e após o povo reclamar sobre a falta de água, o Eterno fala para Moshe e Aharon que eles reunissem a comunidade de Israel e Moshe e Moisés deveria falar a rocha para produzir água, e a água sairia da rocha. Porém, Moshe disse a Israel: nós faremos sair para vocês água desta pedra. Capítulo 20, verso 10. Vejam, capítulo 20, verso 10, o Eterno disse: Moshe, diga que você falará a rocha e sairá água. Mas Moshe ele diz ao povo: nós faremos sair água. Ou seja, Moshe atribuiu o milagre a si próprio e a Aharon, quando ele disse: nós faremos. Então, Moshe, ele quis atribuir o milagre a si próprio e a seu irmão. Ele usa nós faremos sair água, capítulo 20, verso 10. Então, Moshe atribuiu o milagre a si e ao seu irmão, e ele bateu na rocha 2 vezes e a água jorrou da rocha. E por conta disso, o Eterno falou que Moshe e Aharon não iriam entrar na terra prometida. Explicam os rabinos que Moshe não deveria ter dito: nós faremos sair água. O que Moshe deveria falar? Moshe deveria falar: o Eterno fará sair água para vocês. Vejam, o Eterno diz: nós, eu e Arão e Aharon, nós faremos sair a água. Mas ele não deveria ter dito nós, ele deveria ter dito: o Eterno fará sair a água. Por quê? Porque quem produz o milagre não é o homem. Quem produz o milagre é o Eterno. Afiançam os rabinos que o povo de Israel havia acabado de sair do Egito, acostumado com tantos feiticeiros, que eles poderiam atribuir o milagre ao próprio Moisés, como se ele fosse o detentor do poder sobrenatural. E alguns chegaram até mesmo a achar que a vara, o cajado, é quem detinha o poder milagroso. E isto é misticismo pagão. Então o Eterno ele puniu Moisés e Arão, dizendo que eles não entrariam na terra prometida, porque eles disseram que eles queriam fazer sair a água. E isso, fazendo isso, eles atribuíram a glória para si. Isso está errado, porque quem produz o milagre é o Eterno, e o povo começou a achar que a vara é quem gera o milagre, quando a vara não gera milagre coisa nenhuma. Quem gera o milagre não é o cajado, e sim o Eterno. Então o Eterno ele repudia o misticismo pagão, o Eterno desaprova o culto aos objetos. E, por mais que o judaísmo ensine isso, o judaísmo antigo, atualmente alguns líderes, até do judaísmo messiânico, o judaísmo disso, o judaísmo daquilo, estão ensinando práticas pagãs. Eu já vi um líder famoso do judaísmo tal, não vou dizer o nome, dizendo que a mezuzá serve para atrair a proteção do Eterno
e coisas boas para a sua vida. Ou seja, ele falou que se você colocar a mezuzá em casa, ela vai atrair coisas boas, ela vai atrair bons fluidos. Gente, isso é misticismo. Eu tenho mezuzá em casa, mas a mezuzá não atrai prosperidade, não atrai fluidos. Isso é misticismo. Esse mesmo Orochi que é famosíssimo, a esposa dele, desse Orochi, escreveu um artigo dizendo que a mulher deve cobrir a cabeça com o véu, que isso irá atrair prosperidade. Então, ela disse que a mulher deve usar o véu para atrair prosperidade. Gente, quer atrair prosperidade? Trabalhe. Para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Véu não é amuleto. O véu na cabeça da mulher não vai atrair dinheiro. E nesse artigo ainda diz que isso é para livrar a mulher da ação de Shedim, de demônios. Ora, falar que você usar um véu, você se escapará dos demônios, isso é um absurdo. Isso é misticismo pagão. Se você é uma pessoa justa, se você é uma mulher justa, os demônios não vão ter autoridade sobre a tua vida. Por quê? Porque o Eterno vai te proteger. O véu não te protege de nada. Repito, eu tenho mezuzá em casa, eu conheço mulheres que usam o véu e são mulheres justas, mas o véu ele não é amuleto. E na mesma congregação de Orochi, eu já vi o seguinte ensino, parece piada. Eles dizem o seguinte, eles contam que a kippá na cabeça do homem é para proteger. O kippá na cabeça nos protege. Inclusive, eles falam que o homem que usa kippá não comete adultério. O kippá protege o homem do adultério. E eles falaram o seguinte, que eles dizem, né? Eles contaram o caso que o camarada sempre usava kippá. Um dia bateu o vento e levou o kippá embora. No dia que ele estava sem kippá, ele foi e traiu a esposa e cometeu adultério. E eles dizem que o camarada cometeu adultério porque ele estava sem kippá. Na visão deles, o homem que usa kippá não comete adultério, mas se o kippá voar, se o vento levar o kippá, o homem vai terminar cometendo adultério. Gente, eu uso kippá, mas kippá não... Gente, isso é um absurdo. Eu uso kippá, mas isso é uma tradição. Isso não tem nada a ver com proteção. Se o camarada for, desculpem a palavra, mas eu vou ser franco, se o camarada for safado, ele vai trair a mulher com kippá ou sem kippá. E se o camarada for honesto, se ele for temente ao Eterno, ele vai respeitar a sua mulher com kippá ou sem kippá. Então falar que o kippá faz com que o homem não traia a esposa, isso é absurdo. Isso é culto ao kippá. Isso é fazer com que o kippá se torne um amuleto. E isto é um absurdo. Retornando a Paraxá. O Eterno disse que Moshe e Aharon não iriam entrar na terra prometida, pois Moshe queria atribuir o milagre para si. E Aharon assistiu a tudo e se omitiu, concordando com a ação de Moisés, de Moshe, e por isso que o Eterno os puniu e eles não iriam entrar mais na terra prometida. Vejam, a punição do Eterno foi grave. Os irmãos não iriam entrar na terra. A punição do Eterno foi grave. Mas isso mostra quão rígido é o Eterno quando nós nos desviamos em coisas aparentemente pequenas. Então, cumpram os mandamentos do Eterno. Um mero deslize pode gerar consequências drásticas, tal como essa. Eles fizeram isso e não puderam entrar na terra. A Paraxá ainda fala sobre a morte de Aharon, e a tradição fala que o povo chorou muito por Aharon, porque ele era muito respeitado perante o nosso povo. Então o sacerdote morreu, ele transmitiu
a autoridade sacerdotal para o seu filho Elazar. Então a Torá narra isso. E o capítulo 21, que é o último tópico que eu vou abordar, esse capítulo 21 ele fala do caso da serpente de bronze. Já que o povo de Israel não poderia passar pela terra de Edom, o nosso povo teve que fazer um desvio. Isto levou o povo novamente a murmurar contra Elohim e contra Moshe, dizendo que eles tinham saído do Egito para morrer no deserto, sem água, e que eles estavam cansados de comer aquele pão. E vocês sabem que o pão era o era o maná. Então vejam a audácia. Eles criticaram diretamente o Eterno. Está escrito que eles murmuraram contra Elohim. Então eles murmuraram contra o Eterno e eles desprezaram até mesmo o maná, que era um pão que o Eterno dava dos céus. O é um milagre diário que o nosso povo presenciou. E o Eterno ficou irado com essa murmuração, porque está escrito, o povo murmurou contra o Eterno. Então o Eterno ficou irado e o Eterno enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E aqueles que eram mordidos pelas serpentes morriam. Então o povo confessou que pecou contra o Eterno e contra Moshe e pediu o livramento daquelas serpentes. E Moshe orou, e o Eterno disse que fosse feita uma serpente venenosa de bronze e que ela fosse colocada em um poste. E a pessoa que fosse mordida pelas serpentes venenosas deveriam olhar para a serpente de bronze afixada no poste. E quando eles olhassem para a serpente de bronze fixada no poste, eles iriam viver, eles seriam curados. E assim isto foi feito. Agora, vejam, Yeshua, ele citou expressamente a Torá, referindo-se ao episódio da serpente de bronze. Yeshua, em Yohanan, João capítulo 3, ele cita o caso da serpente e Yeshua, ele comparou a si próprio à serpente de bronze, dizendo que tal como ela foi levantada no deserto, e aqueles que para ela olhassem receberiam vida, ele, Yeshua, também seria levantado no madeiro, e aqueles que nele crescem, que crescem em Yeshua, receberiam a vida eterna. Então isso é muito importante. Yeshua, ele se compara a essa serpente. Vejam, eu vou ler Yohanan João 3, 13 a 21, que eu traduzi do aramaico. Então, isso é uma tradução que ninguém tem, só eu. Então, você acompanhe na sua Bíblia, mas a minha versão está um pouquinho diferente. Está escrito assim, verso 13. João 3, 13. Nenhum homem subiu aos céus, senão aquele que desceu dos céus, o Filho do Homem que está nos céus. E como Moshe levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Pois Elohim amou o mundo de modo que daria o seu Filho único, para todo o que nele crê não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Porque Elohim não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para dar vida ao mundo por suas mãos. Quem nele crê não é julgado, e aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único, que é o Filho de Elohim. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo,
e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que faz uma coisa odiosa odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam conhecidas. Suas obras são realizadas por Elohim. Então, vejam, no verso 14, João 3,14, Yeshua disse: tal como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. Então, Yeshua se comparou àquela serpente de bronze. Agora, eis uma pergunta. Se a serpente é o símbolo do mal, por que Yeshua se comparou com aquela serpente? Resposta: a serpente simboliza o mal. E Yeshua, no madeiro, levou sobre si todas as maldições que recairiam sobre nós. Yeshua foi amaldiçoado em nosso lugar. Nós somos os culpados da sua morte. Então a serpente é o símbolo do mal, mas Yeshua levou todo o mal sobre si. As maldições que recairiam sobre nós foram levadas sobre ele. E isto é muito claro em Yeshayahu 52, Isaías 52, versos 13 a 15 e todo o capítulo 53 de Yeshayahu Isaías. E o Targum de Yeshayahu Isaías fala expressamente que este servo sofredor é o Mashiach. Ele que levou as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que estava sobre nós foi levado por quem? Por ele. E no mesmo sentido, o Zohar fala que a missão do Mashiach é convocar sobre si todas as aflições, dores e sofrimentos. E o Zohar chega até a citar Isaías 53, 4, 5, sobre o servo sofredor. Diz o Zohar: no jardim do Éden há um salão que é chamado de salão do aflito. Agora é para dentro deste salão que o Mashiach vai e convoca todas as aflições, dores e sofrimentos de Israel para recaírem sobre si. E se ele, o Mashiach, não tivesse aliviado os filhos de Israel de suas tristezas e tomado o fardo deles sobre si, não haveria ninguém que pudesse suportar os sofrimentos de Israel como punição pelo descumprimento da Torá. Porque está escrito, aí o Zohar cita Isaías 53, 4, 5, certamente as nossas doenças ele suportou, e as nossas dores ele carregou. E prossegue o Zohar: enquanto os filhos de Israel habitaram na Terra Santa, eles afastaram todas as aflições e sofrimentos do mundo pelo serviço do santuário e pelo sacrifício, que era o de animais. Porém, agora é o Mashiach quem está afastando os sofrimentos e as aflições dos habitantes do mundo. Fecham-se aspas. Zohar 2.20, Zohar 2.212a. Então o finalzinho é lindo, pois agora é o Mashiach quem está afastando os sofrimentos e as aflições dos habitantes do mundo. Então, Yeshua levou sobre si todos os nossos sofrimentos, aflições, as dores, as nossas doenças, o castigo
castigo recaiu sobre ele para que nós tivéssemos shalom, para que nós tivéssemos paz. Então, que nós possamos dar valor ao sacrifício único, ao sacrifício perfeito de Yeshua HaMashiach. Que nós possamos abandonar os nossos pecados, pois se nós continuarmos pecando, o sacrifício dele foi inútil, foi em vão, foi à toa. Nós temos que dar valor a tudo que ele fez por nós. Repito, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Yeshua foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz shalom, paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que nós possamos abandonar o pecado. O sangue de Yeshua só expia pecados daqueles que não voltam a pecar mais. Tal como Yeshua disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Que todos nós venhamos a cumprir a Torá e não pecarmos e não transgredirmos a vontade do Eterno. Vamos fazer uma tefilá. Avinu Sheba Shamayim, nós te agradecemos por esse estudo, por esta paraxá, que nós possamos realmente aplicar em nossas vidas tudo aquilo que nós estudamos no dia de hoje, que nós não venhamos a receber essa palavra e ela logo saia pelos nossos ouvidos, mas que ela fique gravada em nossos corações. Não adianta o estudo apenas, nós devemos praticar a tua Torá, nós devemos praticar a nossa emuná, a nossa fé em Yeshua HaMashiach. Que tu, ó Pai Celeste, tu possas nos fortalecer para que nós sejamos filhos obedientes e venhamos a perseverar. Nós oramos e te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.